Transição demográfica, experiência brasileira, lembrando que transição significa mudança, no caso, mudança da população, transição demográfica, tá? A evolução das taxas de mortalidade, natalidade e fecundidade a partir de 1950 caracteriza o processo de transição demográfica no Brasil. Foi basicamente ali em meados da década de 40 que a mortalidade começa a cair, depois na década de 70 a natalidade despenca. Isso tudo está relacionado diretamente com a transição, com a mudança demográfica. De uma população predominantemente jovem, em um passado nem tão distante, observa-se nos dias atuais um contingente cada vez mais importante de pessoas com 60 anos ou mais de idade. Ou seja, nós temos um processo de envelhecimento da população, tá bom? Considerando o processo descrito pelo texto, uma condição que propicia a mudança no perfil da população brasileira é o... Então, a gente tem que buscar alguma coisa que propicie a mudança no perfil da população do nosso país. Letra A. Incentivo governamental à fecundidade. Errado. No Brasil, nós não temos uma política claramente natalista e muito menos antinatalista. Então, esse incentivo governamental à fecundidade não acontece no nosso país. Letra B. Falta de controle sobre doenças infecciosas e parasitárias que acarretam altas taxas de mortalidade, sobretudo no sudeste do Brasil. Essas doenças infecciosas e parasitárias são muito comuns na região norte, tá? E essas doenças não se relacionam com o texto, porque o texto está apresentando um aumento da expectativa de vida, um envelhecimento da população. Se você tivesse uma taxa de mortalidade muito alta, você não teria este aumento do número de pessoas com 60 anos ou mais de idade, tá? Letra C. Urbanização e a modernização da sociedade, que experimenta atualmente uma desaceleração do ritmo de crescimento demográfico. Por quê? Porque temos uma redução da taxa de natalidade, ela continua caindo, uma redução da taxa de fecundidade, a mortalidade está bem baixa e a população cresce cada vez menos. A população do Brasil continua crescendo, porém em um ritmo cada vez menor. Portanto, ela está envelhecendo. Veja bem, se a natalidade é bem baixinha, a média etária da população tende a ficar mais alta, ou seja, a população envelhece. Gabarito, letra C. Letra D. Gestação precoce de mulheres. Isso aqui está errado. A gestação acontece em uma idade cada vez mais avançada no Brasil, tá? Um reflexo do aumento do nível educacional da população. Gabarito não pode ser a D de jeito nenhum. Letra E. Aumento exponencial do número de jovens que se inserem no mercado de trabalho. Essa inserção dos jovens no mercado de trabalho não se relaciona com a transição demográfica. Nós não podemos falar que à medida que nós temos a inserção de jovens no mercado de trabalho, a população vai ficando cada vez mais velha. E tem mais um dado importante aqui que eles colocaram com a consequente queda na razão de dependência. A razão de dependência, né, que no Brasil atualmente é positiva, é quando você tem uma grande população adulta, uma gigantesca população adulta, para ser mais preciso, para sustentar um pequeno número de idosos e de crianças, tá? No entanto, a gente sabe que, embora o Brasil esteja nesse momento de razão de dependência positiva ou janela demográfica, a gente não tem aproveitado muito bem não, porque nem todos os adultos estão trabalhando formalmente, e isso reduz a arrecadação de impostos por parte do Estado. E mesmo que você tenha muita gente em idade adulta, o Estado não consegue ter sobra. Porque se o adulto trabalha, o Estado arrecada e gasta com a população idosa e infantil, quanto menos idosos e menos crianças e mais adultos, melhor a situação. No entanto, esses adultos precisam estar trabalhando formalmente. E um dos grandes problemas do Brasil atualmente é o desemprego associado à informalidade. Portanto, a letra E está incorreta.